Olá, eu sou Rinaldo da Mecânica Zancanella. Vou explicar aqui como funciona o sistema de arrefecimento de um veículo linha leve. O sistema de arrefecimento serve para refrigerar ou arrefecer o motor e também para distribuir igualmente o calor produzido neste. Todo motor tem uma temperatura ideal de trabalho. Esta temperatura hoje em dia está aí em torno de 95 graus. O motor precisa atingir o mais rápido possível esta temperatura ideal de trabalho, porque nesta temperatura ele vai ser mais eficiente, mais econômico e vai ter menos desgaste. Como isso é feito? Quando nós damos partida no motor e o líquido do sistema de arrefecimento, o motor, ele está com a temperatura abaixo do ideal, por exemplo, quando nós deixamos o carro na garagem de um dia para o outro e no dia seguinte ele estará na temperatura ambiente. Nós damos a partida no motor e ele precisa esquentar o mais rápido possível. É feito fazendo-se a água circular apenas pelo motor, não circulando pelo radiador, bloqueado pela válvula termostática. Então, a válvula termostática, quando o motor está com a sua temperatura abaixo do ideal, bloqueia a circulação de água para o radiador. Quando nós atingimos a temperatura ideal de trabalho, e aí o motor continua produzindo calor, continua esquentando, a válvula termostática ela vai abrindo gradativamente, permitindo que a água que está com uma temperatura mais baixa no radiador circule pelo motor, mantendo assim a temperatura ideal, sem que o motor esquente demais. Mas depois que essa água já esquentou toda, tanto a água do motor quanto a água do radiador, e o motor continua produzindo calor, nós precisamos, de alguma forma, refrigerar esse sistema. É aí que entra o eletroventilador do radiador ou ventoinha do radiador, como ela é mais conhecida. Atingida a temperatura e ultrapassada essa temperatura em um nível que já não será mais o ideal para o motor, a ventoinha liga, a temperatura abaixa até um ponto ideal e aí desliga, mantendo o motor naquela temperatura. Bem, a ventoinha não é o único sistema de ventilação que nós temos no radiador. Nós também temos o ar que vem de frente para o motor. Esse ar também vai refrigerando o radiador. E nós precisamos entender o seguinte: o sistema de arrefecimento ele tem mais capacidade de tirar calor do motor do que o motor de produzir calor. Então vamos encarar a seguinte situação. Nós estamos em uma rodovia, recebendo bastante ar aqui de frente. E não precisa nem ser um dia de inverno, mas imagine se for num dia de inverno, um dia aí em que a temperatura esteja aí nos seus 18, 20 graus. O radiador ele vai esfriar muito abaixo daquilo que é o ideal para o motor. Essa água fria vai circular pelo motor e vai abaixar a temperatura do motor abaixo daquela ideal, isso com o carro em movimento. Então, o que é que acontece? A válvula termostática ela vai se fechando, impedindo que a água circule pelo radiador, até que a temperatura do motor fique no patamar ideal de trabalho. E ela vai abrindo e fechando, controlando a circulação de água no motor para que esta fique no ideal. Vocês já devem ter percebido a importância da válvula termostática para o sistema de arrefecimento. Porque se eu disse que o motor, quando atinge a temperatura ideal de trabalho, ele fica mais econômico e fica mais eficiente, quando ele trabalha abaixo da temperatura ideal de trabalho, ele consome mais, ele carboniza mais, tem maior desgaste
e vai poluir mais também. Se nós removemos a válvula termostática do sistema, a água circula livremente pelo radiador e o motor vai trabalhar numa temperatura mais baixa, não sendo o ideal, nem para o consumo, nem para o desempenho. Algumas vezes, nos carros mais antigos, a álcool, essa temperatura baixa tanto que o carro chega até a falhar. E tem um modelo de motor na atualidade em que remover a válvula termostática não faz com que a temperatura caia. É o motor Zetec Rocan da Ford. Esse motor, não adianta tirar a válvula termostática dele, que a temperatura não vai cair, porque a forma como é construído o sistema de arrefecimento faz com que esta água, sem a válvula termostática ali, ela circule um pouco pelo radiador e um tanto retorne para a bomba d'água. Então, não sendo o suficiente para refrigerar essa água no radiador, e aí ela não vai também refrigerar o motor, tá? Então, especificamente no caso desse motor do Zetec Rocan, remover a válvula termostática não vai funcionar. Bem, é isso que eu tinha para falar de momento, para não me alongar muito no sistema de arrefecimento. É claro que nós temos muito mais para falar, por exemplo, completar a água, usar aditivo, né? É normal baixar água ou não? Então isso eu pretendo postar mais alguns vídeos posteriormente, explicando essas situações em particular. Grande abraço e até mais.